Fala galera, fazendo aqui um react a este excelente vídeo que com certeza traz uma polêmica muito boa. Mas antes, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário logo abaixo. Quero saber o que você pensa. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando seu like, participe aqui pelo nosso chat. Nós vamos falar do Flamengo em 3-0 para cima do Nova Iguaçu, já no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. O título já é do Flamengo, dificilmente o Flamengo vai deixar esse título escapar para o Nova Iguaçu. Comigo não tem essa de, uma mão na taça. Também é ousado, né? É ousado, hein, Pedro? Puxa vida, hein? Então, tá parecendo o Mauro Betti. Essa sua coragem me impressiona. Ousadia. E vim tudo que é lugar, o Tite também falou que não tem nada certo. Calma lá, hein? Calma lá. Ó, De volta à Rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas, com bate-pronto pra você. Flamengo 3, Nova Iguaçu 0. O Tite falou na entrevista coletiva que, não tem nada decidido ainda. E ele tá certo, jogo. Respeito o trabalho do Carlos Vitor, que é muito bom, hein? Muito bom o trabalho do Carlos Vitor lá do Nova Iguaçu. É questão de respeito ao adversário, né? O que se fala externamente, mas internamente já deve estar comemorando o título, não é possível. O Flamengo 3-0 no Nova Iguaçu. O Flávio já tinha comentado aqui no programa que achava que o Nova Iguaçu não ia passar do meio de campo, e o Flamengo ganhou sem forçar, cara. O Flamengo ganhou sem forçar. Achei que foi uma boa atuação do Flamengo, mais uma, né, no comando do Tite, um Flamengo mais sólido, versão 2024. Um Flamengo que com esse resultado pode jogar na Libertadores amanhã, inclusive já está em Bogotá, com o time titular, tranquilo, e se quiser no fim de semana entrar com um time misto, time alternativo, pode entrar também. Piperno, José Manuel de Barros, Flávio e Bruno. A opinião sobre essa vitória do Flamengo 3-0, que dá tranquilidade para o Tite planejar essa semana do Mengão. Eu trabalhei na transmissão do jogo no sábado. O começo do jogo, o Nova Iguaçu entrou muito bem. O Flamengo levou um tempo para assumir o jogo de uma forma definitiva. Se você olhar dos números, foram 34 finalizações, 23 do Flamengo, 11 do Nova Iguaçu. Nos chutes no gol, foram 9-5 para o Flamengo. Então, assim, não é que o Flamengo, porque jogou contra o Nova Iguaçu, jogou contra ninguém. O Rossi continua, o Flamengo foi para o 12º jogo sem tomar gol. E o Rossi está com 1.000 e não sei quantos minutos lá sem tomar gol. Minha memória não é boa para isso. Eu tenho que sempre recorrer ao Data Bruno. Mas assim, o Rossi fez umas 3 defesas, pelo menos, importantes no jogo. Entendeu? Inclusive no começo do jogo estava aquela polêmica, o Carlinhos, o Flamengo contratou o Carlinhos na véspera do jogo, aí o diretor foi explicar, se a gente espera o Vasco leva, o Botafogo leva, tinha mais gente querendo contratar, levar o Carlinhos, tal, a gente teve que se antecipar, e o Carlinhos começou indo para cima, finalizando, brigando, correndo. Aí o Flamengo do Tite foi acertando a marcação e aí foi dificultando a vida do Nova Iguaçu, né? Fez 3-0, poderia ter feito 4. Né, teve o lance do gol anulado, que para mim aparece lá a pontinha da chuteira, lá sei lá, 5 centímetros, 4. É pouquinho, mas é ferramenta, né? Ou a gente confia ou não confia. Às vezes eles não marcam a linha no lugar exato, mas não parece ter sido o caso. O pênalti que eu não marcaria ali, teve essas questões todas. De qualquer forma, o Flamengo mereceu ganhar. Placar de 3-0 tá bem para o que aconteceu no jogo de forma geral, mas o Tite tá certo em falar que não acabou. Acima de tudo, tem que respeitar os profissionais do outro lado, os adversários. Tem jogo, hein? Tem mais um jogo. Então tem que jogar, não pode perder de 3, senão vai para os pênaltis. E tem que tentar ganhar de novo e não tomar gol, para ir para mais um jogo, se não tomar gol contra o Milionários, para tentar lá o 14º jogo sem tomar gol, essa coisa toda. Então, as declarações estão certinhas, os profissionais têm que dizer isso mesmo. A gente pode dizer, acabou, não dá mais. Eu também acho que o Flamengo já é campeão. Né? O Nova Iguaçu não vai reverter esse placar. Na teoria é isso mesmo, mas eu acho que os profissionais do Flamengo, o Tite e os jogadores não podem jamais fazer uma colocação dessa, né? Os jogadores do Nova Iguaçu estão tratando o Flamengo com o máximo respeito e sem pontapé, sem problema, jogando mesmo, né? E parabéns para o Nova Iguaçu, né? Enquanto teve perna, tentou jogar,
tentou atacar, finalizou, exigiu defesas do Rossi, como eu falei agora há pouco, né? Então, tá tudo certo. É a diferença mesmo de times, né? O Flamengo não... Assim, eu comparei no sábado com o Vasco, né? O Vasco foi eliminado com o Nova Iguaçu em 2 jogos, em que o Nova Iguaçu foi melhor que o Vasco. Sim. Mas hoje, não estou falando da história do Vasco. Hoje, né, situação de grana, situação e qualidade de elenco, não dá para comparar Vasco com o Flamengo. Eu acho que o Nova Iguaçu tem méritos, né? A gente já comentou isso no programa, chegou com méritos nessa final do Carioca, um baita trabalho do Carlos Vitor, e a gente chegou também a falar no Canelada de ontem do desmanche que vai ter o Nova Iguaçu, porque vários atletas estão sendo negociados, o Carlinhos está indo para o Flamengo, por exemplo, então o Nova Iguaçu que vai disputar... talvez para o Inter, está indo para o Inter, o goleiro. Sim, o Bill, que é um dos destaques do time, tem contrato com um time ucraniano, né? A gente trouxe ontem no programa. Tem atleta com contrato com o Fluminense, enfim. Então, vai ter um desmanche aí. Vai perder essa base que jogou muito bem o Campeonato Carioca. Mas o Flamengo, né? Outro patamar, né, Piperno? Esse Flamengo do Tite parece cada vez mais arrumadinho, mais sólido. E quem tenta jogar desse jeito com o Flamengo no Maracanã, de peito aberto, pode até tentar jogar, mas... acho que o Palmeiras tem condição de fazer isso, o Atlético Mineiro, puxando aqui os principais elencos do futebol brasileiro, mas ainda assim o Palmeiras foi lá... O Atlético Mineiro do primeiro tempo, né? Da final, isso. Do segundo tempo. Mas o Palmeiras, por exemplo, foi lá recentemente, inclusive até o jogo de ontem, a última derrota do Palmeiras tinha sido para esse Flamengo, né? Sim, 3-0. Mas assim, a gente está falando dos elencos mais fortes do futebol brasileiro, podem até tentar jogar com o Flamengo, esse Flamengo de peito aberto, de igual para igual, mas vai ser difícil, cara, vai ser difícil, porque esse Flamengo do Tite está arrumadinho, Piperno, 3-0 no Nova Iguaçu. Bom, como eu disse antes, para mim é o amistoso que vale taça, o amistoso que vale título. Agora, isso não quer dizer que a gente tenha que desmerecer o adversário do Flamengo. Eu acho que, sim, do ponto de vista de história, de tamanho de elenco hoje, de valor de elenco hoje, é talvez a final mais desproporcional do Campeonato Carioca em todos os tempos. Agora, como o Zé lembrou, por exemplo, o Nova Iguaçu jogou 2 vezes contra o Vasco, foi melhor nas 2. Aliás, foi melhor que o Vasco em 3 vezes esse campeonato, porque no turno regular ganhou do Vasco. Então, é um time que tem méritos, e aí é aquela coisa, né? Até a gente conversou sobre isso ontem. O técnico do Nova Iguaçu deve ter chegado pro time e falado: seguinte, galera, se a gente ficar retrancado, fechadinho lá atrás, a gente vai perder. Então vamos tentar jogar. Então, em alguns momentos, o Nova Iguaçu ameaçou. Isso que o Zé falou. Trocação, não é? 9 finalizações no gol de um, 5 do outro. Ou seja, não foi um massacre. Então, isso mostra que o Nova Iguaçu tentou. Ele se propôs a jogar futebol. Tá de parabéns por isso. Óbvio que é um time desmancha, é um time dormitório, é um time de jogadores que estão aí aproveitando, inclusive, essa vitrine para, quem sabe, arrumar contratos para jogar em times melhores. Alguns já conseguiram, outros querem jogar Campeonato Brasileiro, nem que seja de Série C, por exemplo, mas ter calendário até o final do ano, tem emprego. Tem emprego, é um trabalho até o final do ano, porque essa não é, infelizmente, a realidade de todo mundo que atua em times pequenos. Então, para eles, o campeonato foi uma vitória pessoal e coletiva. Lá para a direção do Nova Iguaçu deve render algum dinheiro, alguma transação com o jogador, algum prêmio, enfim, algum patrocínio, ótimo. Está tudo certo para eles. E o Flamengo tem que pensar agora em Libertadores. Vai pegar um Milionários, que vive um mau momento, é o 9º colocado do Campeonato Colombiano. É um time lá na Colômbia de muita história, mas tem uma pontinha de dor de cotovelo, porque o seu rival lá de Bogotá, o Santa Fé, já ganhou Sul-Americana e ele não tem um título assim grandão. E então, é um time que convive com isso, de uma grande torcida apaixonada, e que aliás, no passado, teve a glória aí de ter contado com o Di Stéfano, né, que sai de lá para o Real Madrid, uma história controversa para burro, porque era um momento que a Colômbia tinha uma liga pirata, aí a FIFA faz um acordo lá com a Colômbia, fala, para essa liga, e todo mundo tem que voltar para os seus times de origem. Então, o vínculo dele era com o River Plate.
Ou o Barcelona vai lá na Argentina, contrata o cara, o Real Madrid vai na Colômbia, contrata o cara, ele desembarca na Espanha, uma confusão danada. Aí a Federação Espanhola tenta uma solução salomônica, ou seja, vai jogar 2 anos em cada um. Aí o Barcelona, aí também não, né? Aí fica no Real Madrid, faz história e tal. Eu acho que o Milionários é mais conhecido, até pelo fato de ter contado com esse jogador magnífico, do que propriamente pelo que ele fez jogando bola. Milionários é 9º no campeonato colombiano. 9º colocado. Flávio Prado, Flamengo 3, Nova Iguaçu 0. Flávio, o que falar da atuação, né? Mais uma atuação sólida, consistente desse time do Flamengo do Tite. Venceu 8 dos últimos 9 jogos. Só empatou contra o Fluminense no jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. E o Flamengo largando na frente aí com uma baita vantagem, 3-0, Flávio. Eu só queria uma coisinha que você colocou que eu queria discordar. Se o time jogar de peito aberto contra o Flamengo, ele toma uma goleada. Se ele não jogar de peito aberto, também toma. É só uma questão de opção. Como é que você quer apanhar? Você quer apanhar jogando aberto? Você quer apanhar jogando fechado? Você quer atacar? Como você quiser jogar. É uma disparidade total. Isso é a cara de campeonato regional, né? Coisas desiguais. Só que normalmente as coisas desiguais não vão até o fim. Dessa vez foram. Não tem jogo, né? Não tem mais. Sabe? Se o Flamengo botar 11 cones, ele já é campeão. Não tem o que fazer, já foi, já era, não dá pra fazer. O campeonato foi bom para os meninos do Nova Iguaçu, que estavam lá, deram sorte de conseguir trabalho. Mas eu acho muito pouco. Era ideal que eles tivessem um campeonato... Olha, eles têm um centro de treinamento interessante, né? Que, aliás, o terreno que arrumou foi o Zico, quando era secretário nacional de esportes. Lembra? Lá atrás, nos anos 80? Foi o Zico, acho que o Zinho pediu, o Zico foi, arrumaram um terreno que é do mesmo tamanho do Ninho do Urubu, do Flamengo. Então ele tem um belo centro de treinamento. Eu até sábado eu dei uma informação assim, que eu falei, a título de curiosidade, né? Falei, Flamengo e Nova Iguaçu jogaram hoje pelo Sub-17, Taça Rio. E o Nova Iguaçu ganhou do Flamengo de 1-0. Mas depois que eu fui ver que o Sub-17 titular principal é do Felipe Luiz, o time. Tá jogando um torneio no exterior, acho que nos Estados Unidos. Então, era um Sub-17 alternativo. De qual? Do Flamengo? Do Flamengo, que perdeu para o Nova Iguaçu. Então. Tem um trabalhinho lá, né? Interessante. Não conheço coisas... de perto, mas... Não, mas não aconteceu nada, né? Ele ganhou esse terreno e vai continuar. O ano que vem, provavelmente, não vai acontecer nada, como não aconteceu nada com o Volta Redonda, que o ano passado incomodou. Eu acho que ele devia disputar um evento próprio com times do tamanho dele, o ano inteiro, 10ª divisão do Campeonato Brasileiro, 12ª, 8ª, 7ª, não importa, trabalhar o ano inteiro e não essa... Tem a Série D, né? O pessoal do Nova Iguaçu, ele conseguiu trabalho. Agora, um monte dos outros, o próprio Volta Redonda, a maioria não vai conseguir, porque o time não se destacou. E aí, sabe, tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar o ano inteiro. Não perder 3, 4 meses, você atrapalha o calendário e existe o subemprego. Não resolve nada. Eu tenho um amigo que é de Volta Redonda, ele pensa parecido com você, porque o ano passado, o Volta Redonda quase subiu para a Série B. Aí, o cara torcia contra o time dele. Fala, não... A gente curte futebol, então a gente curte ver o Volta Redonda jogando o ano inteiro, jogando a Série C. Se ele sobe para B, aí ele não tem orçamento para isso, vai querer meter os pés pelas mãos, gasta muito e quebra o time. Então, para nós, é bacana jogar o Campeonato Carioca e a Série C. A gente se diverte com isso. Pô. Bruno Prado, Flamengo 3, Nova Iguaçu 0 pelo Campeonato Carioca, o primeiro jogo da final do Carioca. Bruno Prado. O Flamengo fez o que se esperava. Há uma diferença muito grande entre os elencos. O Nova Iguaçu tem todo o mérito de ter conseguido chegar na decisão. Fez a segunda melhor campanha na primeira fase, né? Fez mais pontos que Vasco, Botafogo e Fluminense. Passou pelo Vasco no mata-mata e merecidamente está na final. Mas o Flamengo, ele é um time que tem um elenco melhor que os outros, tem um potencial financeiro maior. E ele está bem ajustado no campo. A gente viu ano passado que muitas vezes não basta você ter mais dinheiro que os outros, ter um bom elenco, que outros detalhes podem fazer com que as coisas não andem. O Flamengo do ano passado foi um time caótico na maior parte do ano. Eu acho que por uma gestão de futebol ruim, contrataram treinadores que não funcionaram, e acho que não é só por culpa deles. Tem uma coisa toda de, além de você ter um conhecimento técnico, aqui no Brasil é muito importante o convívio com os atletas, e aí eu não estou nem dizendo, nem opinando, é uma constatação. O Vitor Pereira e o Sampaoli acho que tiveram dificuldade nisso. O Tite vai muito bem nesse ponto também, além de ser um treinador
muito competente, para mim já há mais de uma década o melhor treinador brasileiro, e está agora no Flamengo. Um grande técnico que também sabe e faz muito bem essa gestão de pessoas, um elenco forte, com um potencial financeiro imenso e que está muito bem, né? Então o Flamengo, esse ano ele conseguiu, e acho que não vai ser uma coisa só para esse início de ano, não. Acho que o Flamengo vai ser forte o ano inteiro. Ele conseguiu unir qualidade dos jogadores, potencial financeiro, um ótimo treinador e que tem boa convivência com os atletas. Então o Flamengo esse ano tem tudo para ser muito forte. O que ele vai ganhar não dá para saber, mas que vai brigar por tudo, vai. E no Campeonato Carioca houve ali essa diferença ficou clara. O Fluminense, que acho que era o time que podia brigar mais com o Flamengo, talvez até por ter esticado o ano passado, foi terminar no Natal o ano do Fluminense ano passado, por causa do Mundial. Aí os jogadores tiveram um período de férias um pouco mais longo. Então acho que o Fluminense ainda no Carioca ainda não estava no mesmo nível de preparação dos outros. Acho que era o que podia tentar rivalizar. Mas ainda assim, o Fluminense, que foi campeão nos últimos 2 anos, ele precisava pegar um Flamengo mais bagunçado para encarar de igual para igual. E aconteceu em 22, ainda com o Paulo Souza, e em 23, depois de ter perdido Recopa, Supercopa, Mundial, já chegou num outro clima para a decisão. E o Flamengo ganhou por 2-0 o primeiro jogo, sim, né? Sim. Tomou 4 no segundo. Tomou 4. Então, o Flamengo fez o que tinha que fazer. É um time que é muito forte, não só para o estadual, mas... começa o ano como o grande time do futebol brasileiro e não sei como vai se manter como o melhor até o fim, mas em nenhum momento ele vai sair do top 2, no máximo top 3, vai estar sempre brigando ali. Você falou do trabalho do Tite e assim, os treinadores anteriores sempre trabalharam com um dilema, que foi em relação à questão de Pedro e Gabigol. Hoje está tranquilo. O Gabigol está suspenso, então vamos falar nisso. Até a diretoria, quando o Braz, né, o Marcos Braz, quando falou da contratação do Carlinhos, falou, não, a gente estava monitorando, não tem nada a ver com a suspensão do Gabigol. Aí depois o presidente, não, realmente, a gente contratou o Carlinhos para substituir aí, enquanto o Gabigol não volta, não sabemos quanto vão conseguir o efeito suspensivo, ou dar uma reviravolta nessa situação aí, colocá-lo em jogo de novo. Então, fomos buscar o Carlinhos, até admitiu. Mas antes disso eu não sei, ou eles tinham já uma informação de que fatalmente ele seria suspenso, mas o Tite, desde o começo lá da temporada, ele já praticamente cravou. O Pedro é o meu titular e não deu bochicho, cara. Não deu conversa, mostrando que realmente ele tem o elenco na mão e diz que o grande mérito é esse. Ele traz os jogadores, o elenco, para decidir também as questões mais importantes. Então, tipo assim, não tem panela, né? Só se for panela de um só. Aí não vira. O elenco estava de acordo com tudo. Ele traz o elenco para as decisões importantes com ele. A gestão dele de grupo realmente é muito boa. A gente tem que destacar o trabalho do Tite à frente do Flamengo. Ontem eu citava aqui no Canelada estrangeiros que passaram pelo Mengão, Domenech Torrent, Paulo Souza, Vitor Pereira, Sampaoli. Eu acho o Tite melhor do que esses 4 aí. Só citando os estrangeiros, tá? Que passaram pelo Flamengo desde a saída do Jorge Jesus. E o Tite já vem fazendo aí um ótimo trabalho nesse Flamengo. Eu acho que desde o ano passado. O Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro, é claro, não terminou com título, como o torcedor gostaria, desejava. Porque o título também ficou ali pipocando, né? Uma hora caiu na mão de um, caiu na mão do outro, enfim. Mas o Flamengo termina o Campeonato Brasileiro com uma campanha muito parecida com a do Palmeiras. O segundo turno, se não estiver enganado, é a mesma campanha, Flamengo e Palmeiras, né? E agora, já começando 2024, parece que ele já tem um Flamengo mais sólido defensivamente. O Flamengo era muito criticado por isso no ano passado, né? Parece que o Tite ajustou o sistema de marcação. O Varela tá jogando bola. E conta também com o futebol de jogadores como o Léo Pereira. O Léo Pereira também está entre os zagueiros tops, né, do futebol brasileiro nessa temporada. E agora o Militão está de volta. Já a gente vai trazer informações que o Militão está voltando. Já pensou Militão e Léo Pereira na seleção brasileira? Pode acontecer. Mas falando do trabalho do Tite, e daí? Flávio Prado. Qual é o problema do Militão? Eu não vejo problema nenhum. Agora, tem gente que vai gostar. Eles foram rápidos, né? Pode ter problema de relacionamento, você acha?
Não. Ao contrário, né? São profissionais, né? Claro. Vão jogar e eu gostaria de ver. Acho que é um zagueiro top do futebol brasileiro e um zagueiro top, né? Que é o Militão, zagueiro do Real Madrid, né? Porque o Flávio ainda tem na cabeça aqueles momentos da seleção inglesa lá de John Terry Bridge. Não, os tempos mudaram, Flávio. Agora... Bravo, viu? Aquilo foi... Pois é. Então, Eu sou fofoqueiro. Ok. Mas o Tite é ótimo, o Tite é um baita treinador, o Tite, ele cansou de fazer como é que é aquela frase que se fala? De fazer omelete sem ovo, né? Imagina agora com ovo, pô. Vai fazer cada omelete que... O Flamengo é favoritaço para tudo que disputar esse ano, porque ele tem um elenco ótimo. O Palmeiras tem a vantagem de mais tempo de trabalho do Abel Ferreira, mais consistência do departamento de futebol, claro que sim. Mas o Tite, meu Deus, tem tudo com esse material humano que ele tem para deitar e rolar. O Flamengo é favorito de tudo. Nem estreou na Libertadores, já é favorito. Campeonato Carioca já levou com o pé nas costas. Copa do Brasil, tudo. O que ele disputar, ele é favorito. Tem alguém para encarar o Palmeiras. O Palmeiras realmente tem, só. O resto eu não vejo ninguém para encarar o Flamengo, não. Só se ele fizer muita bobagem. Mas acho muito difícil alguém encarar o Flamengo com o Tite, com o elenco que tem. Meu Deus do céu.